Vamos lá então? Então, a correção ainda é sobre equação fundamental da reta. Nas últimas aulas a gente falou sobre a equação fundamental da reta e eu mostrei algumas maneiras para vocês de encontrar a equação da reta. Quais são essas maneiras de encontrar a equação da reta que a gente falou? Se eu tiver um ponto, aliás, vou pegar aqui a mais básica de todas, 2 pontos. Se eu tiver 2 pontos, determinante igual a 0. Se eu tiver um ponto e o m, que é o coeficiente angular, eu vou usar a fórmula y menos y0, x menos x0, certo? E se eu tiver um ponto e o ângulo, né? O ângulo alfa lá, ele me dá o ângulo. Aí, primeira coisa é encontrar o m através da tangente do ângulo, ok? E, de novo, faz igual ao de cima. Usa a equação fundamental da trigonometria não, equação fundamental da reta, beleza? Então, exercício 35. Ele me deu a equação da reta. Ela está na sua forma geral. Está na forma geral 3x 4y igual a 7. E ele quer o coeficiente angular. Então, isso aqui até que é simples. É só isolar. Isolar o y. Vou mandar o 3x para lá, fica menos 3x. O 7 já está. E aí eu passo dividindo. Só que aí a gente passa dividindo cada um deles aqui, né? Ó, divide o coeficiente angular e divide o coeficiente linear. Aliás, os dois juntos formados aqui, né? A fração formada é que resulta no coeficiente angular e o linear. Então, este aqui é o coeficiente angular e este aqui é o linear. Fechou? Confere então. Então, o m aí que o exercício estava perguntando é o menos 3 quartos. Bora para o próximo? Determine a equação da reta de coeficiente angular menos 2 que intersecta o eixo y no ponto 0 e menos 3. Então, é simplesmente a reta que tem o coeficiente angular menos 2 e que passa pelo ponto 0 e menos 3. Ele acrescentou essa informação ali, que ele disse que ela passa no ponto, assim, ó, ela é decrescente, então ela vai ser assim, ó, o coeficiente angular é negativo, né? Então, ela vai passar o eixo, opa, não é eixo y, desculpe. Tem lá o eixo x e o eixo y, e ela corta aqui embaixo, ela corta aqui embaixo o y no ponto 0 e menos 3, certo? Mas esse fato de cortar o eixo y aqui não vai afetar nada, é só usar esse ponto e esse coeficiente angular, usando aquela fórmula, que é a fórmula da equação fundamental. Vou trocar o m aqui por menos 2, então vai ficar y menos 3, porque este aqui é o y, sobre x menos o x que está aqui, que é o 0. Então, aqui embaixo vai ficar só x, né? Vou passar para lá multiplicando, vai ficar menos 2x. E aqui fica menos com menos dá mais 3. Aí agora é só questão de ajeitar. Ele não falou nada se era reduzida, né? Mas aqui no gabarito a gente vê que está na reduzida. Então, vou isolar o y. Só que eu vou isolar o contrário, ó, menos 2x, menos 3, e vou deixar o y do lado de lá. Que é a mesma coisa que escrever ele assim, né? Nesta ordem. Beleza? Então, o 37 está dizendo o seguinte, que a reta, se os pontos A e B determinam uma reta, né? Então, ela passa pelo ponto A, 3 e 5, e pelo ponto B, menos 3 e 8. Calcule o valor de A quando
os pontos C for 4 e A. Então, o que dá para a gente fazer aqui? Esses três pontos estão alinhados, né? Ó, calcule o valor que esse ponto pertence a essa reta. Então, eu posso fazer de duas maneiras, ou mais até aqui, né? Temos do ponto A e o ponto B que estão numa reta. E ele complementou aqui dizendo que esse ponto C está na mesma reta, certo? Então, o que eu posso dizer sobre eles? Que o determinante formado por eles tem que dar zero. Esta é uma maneira, certo? Então, eu vou fazer o determinante aqui, ó. Depois eu vou tentar fazer de outra forma ali para vocês verem que daria também. Então, usando esse caminho, menos 3 e 8, 4 e A, 3 e 5, isso obrigatoriamente tem que dar zero. Daí agora nós vamos fazer as multiplicações aqui, aqui, aqui. E daí tem a negativa, né, que é aqui, aqui e aqui. Certo? Tem vários caminhos para fazer isso aqui, mas eu vou optar por esta. Então vai ficar 3 vezes 8, menos 3A, 4 vezes 5, 20. Agora os negativos. Menos com aquele menos lá fica mais, 3, 5, 15. Menos 8, 5, aliás, 4 vezes 8. E menos 3A. Confere aí. Vamos conferindo comigo, hein? Daí 3A junta com 3A vai dar menos 6A. Agora vamos juntar aqui os positivos, dá 40, 59 menos 32. Confere isto. Menos 6A. Daí mais 27. Isso? Igual a zero. Daí menos 6A igual a menos 27. Aqui já dá para multiplicar por menos 1. Aí fica 6A igual a 27. Passa dividindo 27 por 6. E aí dá para simplificar, né? Por 3 e por 3. Dá para dividir por 3 e dividir por 3. Dá 9 sobre 2, como está no gabarito. Beleza? Vou aproveitar e vou comentar de outra forma que dá para fazer esse exercício também. A gente poderia ter encontrado a equação da reta que passa pelos pontos primeiro. Vai ficar similar. E depois ter substituído. Ó, vou apagar aqui. Ó, eu deixei salvo, tá? Vou mandar o PDF para vocês que tenha as duas soluções. Então, vamos marcar aqui, ó, segunda maneira, que é muito parecida, tá? Segundo método, vamos dizer assim. Então, eu poderia ter encontrado a equação da reta que passa por esses dois aqui, certo? E para encontrar a equação dessa reta, seria o esquema do determinante igual a zero. Ó. Eu vou pôr 3 e 5, menos 3 e 8. Aí eu ponho x e y para transformar em equação. Repito aqui e vai acontecer o mesmo esquema lá das multiplicações. 24, menos 3y e 5x. Ó, aqui, aqui, aqui. Agora os negativos. Menos aqui. Vai dar mais 15, depois menos aqui, menos 8x, e aqui menos 3y. Então, desse jeito que eu estou fazendo, eu estou montando a equação primeiro. Então, 5x menos 8x, menos 3x, menos 3y com menos 3y, menos 6y, e 24 com 15... dá os 39, certo? Toda essa equação aqui pode ser dividida por 3 para ficar um pouquinho menor. Daí ficaria menos x
menos 2y mais 13, certo? Daí ele falou assim, ó, este ponto, ele pertence a essa reta, ou seja, ele também, se eu trocar esse x e esse y aqui, ele também vai dar zero. Então, nós poderíamos deixar para trocar agora. Trocar o x por 4 e o y por a. Então, ficaria assim, ó, menos 4 menos 2 vezes o a mais o 13. Então, juntando esses dois aqui, fica menos 2a. 13 menos 4 dá mais 9. Passa para o outro lado. Passa dividindo. Ó, eu não vou multiplicar por menos 1 aqui. Vou fazer diferente. Vai dar menos com menos mais. Dá 9 sobre 2 também. Deu para entender a ideia aí? Das duas maneiras está correto. São duas formas aqui. E tem outros caminhos para fazer também. Beleza aí? Dá um... Escreve aí no chat aí. Quem entendeu, coloca entendi. Entendi? Entendi. Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.